Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, está entrando no ar o Tele Brasil Notícias. Neste mês de outubro, quase completando um ano de sua participação e exibição através da TV Cinec. E como sempre, apresentamos a você as principais manchetes de fatos da semana passada e também desta semana. Porque o objetivo do Tele Brasil Notícias é ter sempre a notícia na medida certa e agradecer sempre a sua audiência. Mas vamos começar o nosso telejornal de hoje com as principais manchetes, mostrando, além dos acontecimentos, outros fatos importantes para você. Anunciado o novo programa de transferência de renda, o Renda Cidadã. 2018, 11 mil motociclistas morreram em todo o país em acidentes de trânsito. Lançada a Campanha Nacional de Doação de Órgãos 2020. Golpe em aplicativo. De quem é a responsabilidade? Pandemia adia o Carnaval do Rio de Janeiro. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Você viu aí logo no início as informações de O Palhão Artesanato. Eu sempre lembro a você que além do atendimento preferencial, as entregas especiais para você, eles atendem também na parte de atendimento comercial a área de vendas através do e-mail, que é opalhão@terra.com.br. Você que utiliza aí o WhatsApp 11 95265 8255 56 e também o 58. Palhão Artesanato ali no Brás, há mais de 55 anos, atendendo sempre você com qualidade e atendimento diferenciado, porque ali você tem a garantia e a qualidade de tradição em artesanato para você. Vamos então iniciar o nosso telejornal de hoje, falando do quê? Mês de outubro. Mês de outubro acontecendo, porém, em setembro já foi lançada uma campanha que é a Campanha Nacional de Doação de Órgãos 2020. O Ministério da Saúde lançou esta campanha nacional e justamente fez um balanço também dos transplantes realizados durante este ano. Vamos acompanhar. Nas fotos, o registro de momentos difíceis para Edilamar. Em 2018, ela descobriu que seria necessário um transplante de rim para continuar vivendo. A doação veio da família. A minha irmã, que me deu a vida novamente, foi a minha doadora. E nós somos 100% compatíveis. Hoje a sensação que eu tenho é saber que um gesto simples, difícil, mas simples, salvou a vida da minha irmã. O Brasil possui o maior sistema público de transplante do mundo. E mesmo com a pandemia do coronavírus, a doação de órgãos e os transplantes continuaram. Nesse período, conseguimos realizar quase 10 mil transplantes.
Mas, de acordo com o governo, o número de doadores está caindo. De janeiro a julho de 2019, foram 6.466 doações contra 5.922 no mesmo período de 2020, uma queda de 8,4%. Para reverter este quadro, o Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira a campanha nacional de doação de órgãos 2020, com o tema Doe Órgãos, a vida precisa continuar. Doar os órgãos e as famílias compreenderem aquele ato, saberem disso e endossarem ao final. Durante a cerimônia, a família do apresentador Gugu Liberato recebeu uma homenagem. O apresentador, que morreu em novembro do ano passado, era doador de órgãos. O Gugu sempre gostou de ajudar as pessoas. Ele doou os órgãos lá em Orlando para 50 pessoas. Isso foi muito favorável, foi muito bonito. Tele Brasil Notícias. E no Tele Brasil Notícias vamos falar agora sobre a pandemia, sim, o Covid-19. Por quê? O governo de Amazonas, a região do Amazonas, aliás, obrigado pela audiência, voltou a fechar bares e balneários em Manaus. Isso 40 dias depois dele terem voltado das atividades comerciais. Então, o governador decretou essa nova medida de restrição. Inclusive, mandou fechar, como dissemos no início, bares, praias e casas de festas por 30 dias. Vamos conferir essa informação. O novo decreto anuncia ainda restrições de atividades de restaurantes e lojas de conveniência para funcionamento até às 10 horas da noite. Após o decreto de suspensão e restrição de alguns serviços que causam aglomerações de pessoas, o governador do Amazonas anunciou o retorno das aulas do ensino fundamental da rede pública estadual de forma híbrida na capital para o dia 30 de setembro. Na escola, o aluno está com máscara. Ele está sendo acompanhado por um profissional da área de educação. Antes dele sair de casa, o pai dele e a mãe estão dando as orientações. No bar, as pessoas não usam máscaras, estão bebendo, estão cantando no karaokê, estão passando o copo em várias bocas. Então, o risco de transmissão num bar, eu nem preciso ser especialista, ninguém precisa ser especialista para entender que no bar o risco é muito maior do que o aluno estar na sala de aula. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, há uma tendência de aumento de casos de Covid-19 observada nas últimas semanas, devido principalmente às aglomerações. O Amazonas contabilizou 9 mortes por dia na última semana. A variação foi de 39% em relação à média dos 14 dias anteriores. Tele Brasil Notícias. No Tele Brasil Notícias, agora falamos a você que está aí em sua residência, realizando o trabalho, que é justamente o trabalho de home office. Olha, no mercado hoje, novas empresas prestam serviços para você que trabalha aí em sua casa. Porque a pandemia fez o que com o trabalho? Virar rotina para muitos brasileiros. Uma parte dos patrões decidiu, então, adotar de vez a medida que é disponibilizar que o funcionário trabalhe dentro de sua residência. Uma decisão que movimenta o aluguel de produtos que permitem justamente esse trabalho remoto. A Organização Internacional do Trabalho, inclusive, orienta os estabelecimentos de metas claras que devem ser ajustadas para quem, por exemplo, tem filhos para cuidar. Esse é um dos exemplos, né? Além disso, lembra que é preciso ter equipamentos adequados, treinamentos e controle de tempo para que a modalidade não aumente a carga de tarefas para aquela pessoa que é seu funcionário e está trabalhando em casa. Vamos conferir. A startup do Rony aluga celulares, tablets e outros eletrônicos para trabalhar de casa. A procura das empresas pelos equipamentos triplicou com o início da pandemia. Agora, são cerca de 300 locações por mês. Mas
Primeiras semanas de março realmente foi um crescimento absurdo da demanda. A gente comprava equipamento, acabava o estoque, comprava, acabava. Aquele boom inicial, ele chegou num platô que ele ainda não caiu, porque as empresas ainda continuam com home office e muitas perceberam que esse modelo é muito bom e funciona. O que a gente achava que ia voltar bastante equipamento, elas estão pedindo até mais. Cerca de 8,5 milhões de pessoas estavam em home office em julho. O número representa 10% do total de ocupados no país. Desses, 58% estão no Sudeste. Cerca de 2/3 têm nível superior completo e são de cor branca. Mais da metade é de mulheres. Para muitas empresas, a modalidade reduziu custos. Para outras, aumentou investimentos em segurança cibernética. Mas será que, passada a pandemia, o trabalho remoto veio para ficar? As empresas são mais preparadas para oferecer mais flexibilidade para os seus funcionários. Imagino que você tenha que ir ao escritório uma vez na semana ou duas, você possa ficar um pouco na sua casa. Eu vejo isso de uma forma muito positiva, né? Tele Brasil Notícias. É sempre uma grande festa aqui no Brás, no Opalhão Artesanato. Afinal, são 53 anos de muita tradição. Vamos conversar com o Guimarães, que aliás tem uma loja imensa de produtos, não é isso? Sim, nós temos uma linha de produtos para revestimentos de parede, móveis, cadeiras de piscina, cadeiras de praia, né, pergolados. Trabalhamos também com a linha tradicional de esteiras de Buriti, carnaúba, sisal, chapéus de todas as linhas, né, importados, chapéu nacional. Trabalhamos com chapéu também da região dos Lençóis Maranhenses, todos os produtos, capim dourado, né, além do nosso tradicional, como por exemplo, todos os produtos de fibras naturais, como sisal, Buriti, carnaúba, taboa, juta e outros produtos. Vamos falar agora um pouquinho também do sistema de atendimento, que é preferencialmente, não é isso? O sistema de atendimento, nós temos a loja física aqui na rua Oiapoque, número 89, no Brás, e também atendemos pelo site www.opalhão.com.br. E tem um telefone também. Sim, 3229-1186 e 3229-6869. Tradição há mais de 53 anos. Opalhão Artesanato. Tele Brasil Notícias. Você viu as informações aí para você de algumas utilidades do seu dia a dia, né? Mas agora vamos falar sobre o Bolsa Família. O governo deu algumas informações anteriormente sobre essa questão, mas veja agora. Representantes do governo e líderes do Congresso se reuniram no dia 28 de setembro agora, que passou, e anunciaram um novo programa de transferência de renda, o Renda Cidadã. Justamente ele vai substituir o auxílio emergencial e deve começar a ser pago já o ano que vem. Vamos conferir. O Renda Cidadã deve valer a partir de janeiro do ano que vem e vai ser apresentado ao Congresso Nacional dentro da PEC emergencial. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, Executivo e Legislativo estão trabalhando juntos em busca de soluções para colocar a economia nos trilhos no pós-pandemia. Recuperar os empregos, atender aqueles conhecidos agora como invisíveis, porque o Brasil, segundo a doutrina, orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. O anúncio do novo programa foi feito após uma reunião de líderes partidários e ministros com o presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio da Alvorada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo não vai furar o teto de gastos para financiar o novo programa. Nós vamos respeitar o teto, a sustentabilidade fiscal. O Brasil é um país sério, o Brasil se comporta dentro da responsabilidade fiscal, dentro dos orçamentos públicos, e nós então buscamos soluções
dentro dessa verdade orçamentária. A proposta do Renda Cidadã já fazia parte do programa do presidente Bolsonaro e se tornou consenso entre governo e parlamentares. O Renda Cidadã terá maior custo que o atual programa de transferência de renda e, para isso, usará, além dos recursos do Bolsa Família, precatórios e cerca de 5% do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A proposta é que em até 5% do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola. Muito importante mantermos esse pilar de não aumentar nem carga tributária e nem ameaçarmos aí o teto de gastos. Tele Brasil Notícias. Mais uma vez eu quero agradecer o Palhão Artesanato e toda a sua equipe de trabalho, o prestígio que tem dado a nós. E lembrar também, você meu amigo, você dona de casa, você que está aí em outros estados, que na hora de você buscar aí os produtos do O Palhão Artesanato, você também pode pedir através do e-mail, que é o seguinte, opalhão@terra.com.br. Também ele atende você através do WhatsApp, 11 952 65 82 55 56 58. O Palhão Artesanato. São mais de 50 anos de tradição, oferecendo o que há de melhor em qualidade e produto para você. Vamos então dar sequência justamente ao nosso Tele Brasil Notícias, falando agora sobre o Carnaval do ano que vem. Pandemia adia o Carnaval no Rio de Janeiro por tempo indeterminado. A Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba, decidiu que os desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro não serão em fevereiro de 2021. Justamente o motivo apresentado é a pandemia do coronavírus. Vamos conferir esta informação. A Liga Independente das Escolas de Samba e os presidentes das agremiações fizeram uma reunião e decidiram que não vai ter desfiles em fevereiro do ano que vem por conta do coronavírus. Eles disseram que não há segurança para a realização dos trabalhos nos barracões e muito menos os ensaios nas quadras de samba. É bom destacar que o desfile foi adiado e não cancelado. De acordo com os dirigentes, se surgir uma vacina, pode ter desfiles em outra data no ano que vem. Se não tiver vacina, não tem desfile no ano que vem. Nós falamos ao vivo da Avenida Chile, palco, um dos palcos do Carnaval de Rua, e a Liga Sebastiana, que é responsável pelos principais blocos aqui do Rio de Janeiro, também decidiu não realizar Carnaval de Rua em fevereiro sem uma vacina. Os blocos também pretendem uma nova data quando tiver vacina, por conta da aglomeração no Carnaval de Rua. Tele Brasil Notícias. Você está recebendo em sua residência aulas online grátis? O projeto Bora Vencer também está presente e adapta a sua estrutura para justamente dar essas aulas grátis a você. Se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, sempre foi um desafio, não é verdade? E esse ano, por causa da pandemia, ele vai ser ainda maior. Nós vamos conhecer o que hoje o projeto Bora Vencer está oferecendo até você. Quem viveu já sabe a adrenalina que é enfrentar a maratona de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Quem ainda não viveu, normalmente se prepararia desse jeito. Mas com as escolas fechadas, a correria vai ser online. Aqui no Distrito Federal, já faz alguns anos que os alunos da rede pública podem ganhar o reforço dessa iniciativa, o Bora Vencer, que se adaptou e esse ano vai ser todo virtual. Essa aí é a Júlia Rafaela, de 20 anos. Ela estuda farmácia na Universidade de Brasília e contou com esse empurrãozinho. Minha experiência foi maravilhosa, porque além dos professores terem uma didática muito boa, eles sempre levam questões, o que facilita bastante na hora da prova. Além de reunir profissionais de escolas públicas, essa iniciativa tem um time de professores que dão aula nos cursinhos preparatórios mais caros de Brasília. Uma forma de garantir a inclusão social de quem não pode pagar por eles. Mais de 70 mil já participaram e 4.500 entraram nas faculdades públicas do Distrito Federal. E se você é aluno de escola pública e quer fazer como a Júlia, tem que entrar no site e se inscrever.
E o professor que coordena esse projeto tem um recado. Eu torço por você e acredite, as universidades públicas, elas também foram feitas para você que é aluno de escola pública, para você que é aluno de baixa renda, para você que é um aluno de periferia e em situação de vulnerabilidade. Este é o site para se inscrever em uma das 1000 vagas, institutoboravencer.org. É de graça e as aulas começam dia 26 de outubro e vão até pertinho do Enem, que vai acontecer entre 17 de janeiro e 7 de fevereiro do ano que vem. Se mais de 1000 alunos se inscreverem, o critério de desempate vai ser a renda. Tele Brasil Notícias. Queremos aproveitar e agradecer a sua audiência em todo o Brasil e também no mundo todo. Lembrando que você participa através do Facebook, Tele Brasil Notícias, né? Ou então acompanha nossas matérias no YouTube, Tele Brasil Notícias. Nós temos também aí no Twitter, se você procurar, você vai encontrar informações também no Twitter e muito mais aí para você. Bom, agora eu quero falar com você que hoje tem sua loja aí nos bairros. Você que é um lojista, quer em São Paulo e em outros estados. E lembrá-lo que vendas de lojas de bairros estão crescendo. Essa é a verdade. As vendas de mercadinhos, mercearias e demais comércios de bairros subiram justamente nesse momento de pandemia. Isso porque consumidores de diversos países decidiram priorizar os comerciantes locais durante o isolamento social e evitar as grandes redes de mercados, né? Segundo pesquisa feita pelo Facebook, em parceria com a Deloitte e Banco Mundial e o OCDE, em 13 países, incluindo o Brasil, 73% dos consumidores passaram a comprar justamente dos pequenos negócios com a pandemia. Além disso, 48% desses que foram aí entrevistados disseram que optaram em comprar nas pequenas empresas por medo delas falirem. Outros pontos que motivaram a escolha dos consumidores foram ofertas, preços menores e além dos serviços serem muito mais rápidos. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora de datas comemorativas. No último dia 23 de setembro que passou, sabe o que aconteceu? Foi o Dia Internacional das Línguas de Sinais. Hoje é muito utilizada. Você vê que os vídeos de notícias apresentam uma pessoa justamente transmitindo esta mesma informação em sinais de línguas, né? Ou línguas de sinais. E veja só, hoje, no dia 23, né? Estamos marcando aqui, foi a semana passada, foi o Dia Internacional das Línguas de Sinais. A nossa é a língua brasileira de sinais, conhecida como Libras, que assim como o português é a língua oficial. Vamos acompanhar. A Organização das Nações Unidas incentiva o reconhecimento e promoção do uso da língua de sinais. Em todo o mundo, existem mais de 300 diferentes. No Brasil, uma lei de 2002 reconheceu a língua brasileira de sinais, também chamada de Libras, como meio legal de comunicação e expressão. O reconhecimento e visibilidade da Libras legitima o surdo como sujeito e o faz participar ativamente da sociedade. Fundamental esse respeito linguístico. Sem a existência da Libras para a comunidade surda, como seria estabelecida essa comunicação natural? Viveríamos em uma sociedade com um obstáculo na comunicação do surdo. A comunidade surda luta agora por uma maior disseminação da língua. Uma das bandeiras é o surgimento de mais escolas e professores bilíngues em português e Libras. Para eles, é preciso que cada vez mais pessoas aprendam a língua de sinais, ajudando a fortalecer a luta pelos direitos previstos em lei. Para o Manuel, a escola bilíngue é um exemplo de inclusão, já que permite um melhor processo de alfabetização e de formação em Libras de pessoas não surdas. Não adianta a pessoa surda saber Libras, não adianta, porque você chega na loja ou em banco ou em hospital e ele não tem atendimento, não tem acessibilidade, não adianta, está faltando o cumprimento da lei.
O Ministério da Educação informou que desenvolve uma política de formação de professores bilíngues. Até o final deste ano, estão previstos recursos de 120 milhões de reais para a compra de equipamentos e criação de salas adaptadas. Muitos ouvintes hoje sabem falar em língua de sinais, mas a maioria da sociedade desconhece aspectos da cultura, da língua de sinais. O meu sonho é que a sociedade, o Brasil, possa estar comunicando em língua de sinais e que os espaços públicos também tenham acesso à língua de sinais. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias e agora falamos de um assunto que envolve opiniões, né? Por quê? O uso de máscara é obrigatório por lei, não é verdade? Agora, quais são as opiniões das pessoas sobre esta medida de prevenção contra o Covid-19? É uma pergunta que todos nós fazemos. O uso da máscara para prevenir contágio pelo coronavírus é obrigatório por lei em todos os locais públicos do nosso país, do Brasil. Lojas, escritórios, shoppings, hotéis, restaurantes, os responsáveis têm por obrigação zelar pelo cumprimento dessa lei. Mas cobrar o uso desse dispositivo pode gerar conflitos e violência. Agora, qual é a opinião sobre esta medida de prevenção? O vídeo foi parar nas redes sociais e acessado por milhões de pessoas. Descontrolado, o homem invade a sorveteria, ofende e ameaça a atendente repetidas vezes. Tudo isso porque a jovem pediu que ele colocasse a máscara. Em vigor desde junho passado, a lei exige o uso obrigatório de máscaras em local de acesso público. Muita gente resiste, acha desconfortável, mas a maioria da população aceita e entende o porquê da providência. Por causa da situação, totalmente a favor, mas não é uma coisa que eu quero viver com isso pro resto da vida, né? Sou a favor porque se eu entrar no ambiente, tiver alguém sem a máscara, vou ficar meio com receio de entrar em determinado local. As gotículas não estão saindo, as pessoas não estão pegando, não estão se contaminando também, né? Porque às vezes a gente pode estar e não sabe, né? O meu bem, eu uso pro meu bem, entendeu? E pro bem das pessoas que estão, né, necessitando. Sou a favor. Por quê? Sou a favor. Porque protege, né? Acaba com uma proteção pra gente e acaba que a gente também protege as outras pessoas, né? Qual o limite da liberdade individual em tempos de pandemia? Cada um de nós teve que aprender a lidar com medo, frustração, dor pela perda de parentes e amigos. Como explicar a reação violenta de alguns se estamos no mesmo barco? Nossa liberdade individual para decidir ou não usar as máscaras, ela tem um limite. Estamos diante de uma pandemia, né? Vários pesquisadores de saúde dizem isso, que é ao mesmo tempo sanitária, social e psicológica. E não adianta pensarmos só como o nosso eu individual. O eu individual que precisa estar em isolamento, que precisa tomar decisões rápidas, também é um eu coletivo. Vive em sociedade e precisamos todos tomar providências para sobreviver. Com o tempo a gente tem que se adaptar, mas às vezes a gente esquece. Querendo ou não, às vezes eu tô na porta de casa, meu Deus, a máscara. Aí corre pra pegar a máscara. Querendo ou não, ainda não é uma coisa como se fosse uma blusa, entendeu? Mas tem que adaptar, né? É o jeito. De reduzir a propagação do vírus, né? Tipo assim, conscientizar as pessoas que o uso da máscara é importante e que isso pode trazer um benefício muito maior para nós. Tele Brasil Notícias. E agora no Tele Brasil Notícias chegou aquele momento. No momento jurídico de hoje, de quem é a responsabilidade no caso de golpe em aplicativo? O Tribunal do Distrito Federal decidiu que a operadora de telefonia celular não deve e não tem o dever de ser responsabilizada em caso de danos por golpe por aplicativo. A decisão, o cliente deve ficar atento e verificar a veracidade das informações.
Vamos acompanhar. A Rose teve um aplicativo de mensagens do celular clonado depois de anunciar em um site de vendas de objetos usados. Uma pessoa me ligou como se fosse parte da equipe desse site e solicitou que eu fizesse uma operação que era necessária para confirmar a minha identidade no site de venda. Ao fazer essa operação, o meu WhatsApp foi clonado imediatamente e a pessoa ficava no telefone comigo e, enquanto isso, mandava mensagem para os meus contatos pedindo dinheiro. Quando os contatos enviam dinheiro para o farsante, o prejuízo é certo. Foi o que aconteceu com uma vítima em Brasília que chegou a transferir dinheiro para uma conta. Para tentar recuperar o valor perdido, entrou na justiça e pediu indenização para a operadora da linha telefônica. Mas a 8ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido. Os desembargadores entenderam que o cliente deve arcar com o prejuízo por não adotar as cautelas mínimas necessárias. Ainda segundo o tribunal, não é possível atribuir à operadora a responsabilidade pelos danos sofridos. Isso porque a vítima não foi cuidadosa e o prejuízo foi causado por terceiros. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é muito claro ao dizer que não haverá responsabilização dos fornecedores de serviço nos casos em que não houve falha na prestação de serviço e que o consumidor foi o único responsável pelo ato lesivo. Da mesma forma que se espera que as empresas, os fornecedores de serviço prestem serviços com excelência, espera-se dos consumidores que ajam sempre com responsabilidade, com prudência e com zelo em suas transações. Alguns cuidados podem ser tomados para evitar o golpe, como habilitar a verificação em 2 etapas disponível em aplicativos de mensagens. Quanto a Rose, ela não chegou a ter prejuízo, porque agiu rapidamente. O que eu fiz foi entrar nas minhas redes sociais e avisar que o meu celular havia sido clonado. Não cheguei a perder porque as pessoas perceberam pelo linguajar da mensagem que não se tratava de uma mensagem pessoal minha. Tele Brasil Notícias. Parabéns pela competência, profissionalismo e dedicação de toda a equipe de apresentadores da TV Cinec. É muito bom estar em um lugar onde você é tratado realmente como um ser humano. Isto é devido ao maravilhoso trabalho de todos os profissionais que trabalham nesta emissora TV Cinec. Posso dizer da importância do seu programa e da forma especial que trata os seus artistas e convidados. Os apresentadores da TV Cinec são de uma competência extraordinária. Obrigado pela dedicação, paciência, competência e calor humano. TV Cinec, sua TV web. www.tvcinec.com.br. A informação com todos os detalhes para você acontece na TV Cinec, em primeira edição nas sextas, segunda edição na terça-feira, às 17 horas e durante a programação da TV Cinec, você se mantém muito mais informado com Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar no Tele Brasil Notícias dos momentos da história nacional de nosso país. Há quase 100 anos, nascia o fundador do rádio no Brasil. O Dia Nacional da Radiodifusão, que já foi comemorado na semana passada, no dia 25, é uma data que marca o nascimento de Edgar Roquete Pinto, o fundador do rádio brasileiro. Já são quase 100 anos de história e o repórter Maurício Almeida relembra algumas dessas histórias. Vamos conferir. Ele é um antigo companheiro que leva notícias e músicas para todos os lugares do mundo. No Brasil, a história do rádio começou em 1922, quando Edgar Roquete Pinto fez a primeira transmissão do país. E depois fundou a Rádio Sociedade, que mais tarde se transformou na Rádio MEC. A partir da década de 30 do século passado, com a autorização da publicidade, o rádio começou a crescer. Em pouco tempo, radionovelas e programas de auditório se transformaram em campeões de audiência. A
cantora Ellen de Lima também fez parte dessa história e lembra da época em que foi eleita a rainha dos músicos. Uma história muito bonita que gosto de lembrar, porque são coisas muito marcantes na minha vida que até hoje existe. E espero que vocês lembrem da Helenice Terezinha de Lima, quando cantava: os estados brasileiros se apresentam. A vida do radialista Rubem Confetti também se confunde com a história do rádio. Só na Rádio Nacional já são 40 anos seguidos. Eu tive o prazer de fazer uma série de transmissões. Começava lá pelas 8 da noite, estava 10 da manhã do dia seguinte, eu ainda estava na Marquês de Sapucaí, nas transmissões de carnaval. Hilton Aberian é outro personagem do rádio brasileiro. Ao longo de décadas de carreira, participou de diversas coberturas jornalísticas. Vim para o Rio de Janeiro e aqui procurei a Rádio Continental, onde fiz um teste. A Rádio Continental, na época, por volta de 1959, era a principal emissora em radiojornalismo. Apesar das imagens da televisão e da velocidade da internet, o bom e velho rádio continua firme e pronto para novos desafios. É como cantou Freddie Mercury na música Radio Gaga. Então, fique por perto, porque podemos sentir sua falta quando nos cansarmos de todo esse visual. Você teve o seu tempo, você teve poder, você ainda não teve o seu melhor momento. O rádio sempre vai ter espaço para alegrar as pessoas. Rádio é fundamental para quem não pode ver uma televisão, para quem não pode ter acesso a uma TV ou ler um jornal. Tele Brasil Notícias. Tele Brasil Notícias de agora fala com você que justamente é um caminhoneiro, é uma pessoa que viaja pelas estradas. O uso de drogas nas estradas aponta alto consumo de cocaína por parte de condutores. Desde que se aplicou esse teste do cabelo, quase 200 mil motoristas das categorias C, D e E apresentaram alguns indícios de drogas no organismo. Vamos conferir. Ele está causando grave risco de acidentes aqui na rodovia, a gente vai ter que dar um jeito de parar esse caminhão. Janeiro de 2019, a Polícia Rodoviária Federal do Paraná persegue um caminhão que está andando em zigue-zague pela BR-116 e quase provoca uma série de acidentes. O motorista foi preso e estava sob o efeito de cocaína. A realidade é que muitos desconfiavam, agora é comprovada por números. Uma pesquisa feita pela SOS Estradas, um programa que busca aumentar a segurança nas rodovias, mostra que em 4 anos e meio, 170 mil motoristas de vans, caminhões, ônibus e carretas foram reprovados no teste toxicológico. O exame é obrigatório desde 2016 para quem vai renovar a carteira de motorista nas categorias C, D e E. A substância mais encontrada no organismo dos condutores foi cocaína, seguido por opiáceos, que inclui heroína. Em terceiro lugar está a maconha e, em último, a anfetamina, droga sintética que elimina o cansaço, também conhecida como arrebite. Quando você tira esse profissional do vício e você desestimula o uso de droga, você também tira a mão de obra disponível para o crime organizado. Outro dado que chama a atenção na pesquisa é que, pela primeira vez, as habilitações nas categorias C, D e E chegaram a cair 30%. O motivo, segundo os pesquisadores, é que os motoristas não renovaram a carteira ou rebaixaram a categoria porque seriam potenciais usuários de drogas. É muito importante atuar na prevenção, através de medidas como essa, que uma grande massa cumpre a exigência e vem a fiscalização complementando essa ação. Tele Brasil Notícias.
Fique conosco, já já, vem aí. Tele Brasil Esportes no ar. Tele Brasil no Esporte. E agora, o Tele Brasil Notícias fala com você que é motociclista. Em 2018, 11 mil motociclistas morreram em todo o país em acidentes de trânsito. E acidentes de moto também são a maior causa de afastamento no Brasil. Esses dados são do IPEA. Vamos acompanhar com mais detalhes essas informações. Na última década, o Brasil reduziu em 30% o número de mortes no trânsito. Mesmo assim, 30 mil pessoas perderam a vida no ano passado. Um estudo do IPEA, com dados do Ministério da Saúde, mostra que de 2007 a 2018 foram quase 480 mil mortes nas vias do país. A maior parte jovens entre 18 e 34 anos. E a moto é o veículo que mais mata no trânsito do Brasil. Somente em 2018 foram mais de 11 mil vítimas fatais. E esse aumento acelerado do número de motos não vem acompanhado de um treinamento adequado das pessoas para pilotar este veículo que é frágil. É um veículo muito importante para a economia, muitos trabalhadores hoje em dia usam para prover seu sustento, mas é preciso que eles usem esses veículos de forma adequada e de forma muito segura. O Paulo pilota desde 1980 e já sofreu 2 acidentes. Recentemente, há 3 anos atrás, vindo de um passeio com roupa de estrada, parado num sinal na Leopoldina, aqui no Rio de Janeiro, eu fui abalroado na traseira por uma van, que a motorista estava desatenta ao volante, porque estava mexendo ao celular e não viu o sinal vermelho e nem a minha moto parar. Os acidentes de trânsito custam aos cofres públicos 132 bilhões de reais por ano. Gastos com atendimentos hospitalares, pagamento de indenizações e reparo de veículos. Isso significa 2% do PIB, que soma toda a produção nacional. Talvez a criação de um órgão independente e cujo único e exclusivo objetivo seja a prevenção de acidentes possa ser uma saída para resolver esse problema. Uma outra atitude importante seriam os próximos prefeitos começarem a investir mais no ambiente urbano, atendendo ao usuário vulnerável, o pedestre, o ciclista e o motociclista. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Começamos o Tele Brasil Esportes no ar, hoje falando de quem? Do Palmeiras. Goleiro Jailson renova contrato com o Palmeiras até o fim de 2021. Notícias do mundo esportivo. Pois é, o goleiro Jailson renovou seu contrato com o Palmeiras até 2021. Vamos ouvir ele mesmo falando sobre isso. Cara, para mim é uma grande honra estar renovando o contrato por mais um ano. Eu que cheguei aqui em 2014, vivi muitas coisas aqui dentro. Sou um dos últimos que está aqui desde 2014. Então para mim é uma honra muito grande. Eu que tinha um sonho de vestir essa camisa maravilhosa. Eu que sou palmeirense, todo mundo já sabe que eu sou palmeirense. Então para mim é uma felicidade muito grande. E eu que com esse contrato assinado aqui, são 6 anos, 5 títulos. Então eu estou muito feliz aqui. Agradeço muito a Deus e ao Palmeiras, a minha esposa, que não posso esquecer, que é a dona Mônica, que me ajuda bastante. Então, para mim é uma honra muito grande permanecer aqui na minha casa por mais um ano. Muito feliz. Tele Brasil no Esporte. E agora a nossa segunda notícia de esporte falando do Fluminense. Notícias do mundo esportivo. Justamente, nem o desfalque por Covid-19 e nem mesmo a dura eliminação na Copa do Brasil na semana passada desanimaram o Fluminense na última segunda-feira. O time carioca reagiu no Brasileirão com uma goleada de 4-0 sobre o Coritiba no Engenhão.
Isso tudo no Rio de Janeiro, pelo encerramento da 12ª rodada. Tele Brasil no esporte. E vamos à nossa última notícia de esporte, falando aí do Brasileirão. Minutos após a demissão do técnico, Goiás anuncia retorno do ex-treinador. Notícias do mundo esportivo. Justamente, Thiago Largue não é mais o técnico do Goiás. O treinador de 40 anos foi demitido na noite da última segunda-feira, dia 28 de setembro. E foi contratado justamente no dia 21 de agosto e estava apenas há 38 dias no clube, com uma série de 3 jogos de invencibilidade. 2 empates e 1 vitória, mas parece que a diretoria não estava contente com ele e com o desempenho do time e fez esta mudança no comando da equipe. E com essa última informação de esporte, o Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui. Continue conosco. O Tele Brasil Notícias segue na sequência. Até lá! Tele Brasil no esporte. Tele Brasil Notícias. Polícia em ação. Olá, amigos. Está começando o nosso Polícia em Ação de hoje. Quero agradecer aos colaboradores que participam aqui conosco, ao pessoal do Grupo TOR, da Polícia Rodoviária, aos companheiros aí que nos enviam também várias matérias. E a primeira matéria de hoje tem a ver com roubo dos Correios, onde uma pessoa foi presa. Vamos acompanhar o relato e os fatos na matéria. Na tarde do dia 24 de setembro de 2020, após ser informado de um roubo a veículo dos Correios, policiais militares do município de Suzano, 4ª Companhia do 32º Batalhão, rapidamente efetuaram um cerco, localizaram o veículo, bem como a sua carga, e um indivíduo foi preso. Um indivíduo preso, carga recuperada, o indivíduo, o criminoso, estava com um simulacro de pistola. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Polícia em ação. Você está no Tele Brasil Notícias e no Polícia em Ação. Vamos agora falar sobre estelionatos que tem acontecido em São Paulo e justamente a ação enérgica da Polícia Militar que prendeu estelionatários que estavam fugindo da justiça e que aplicaram golpes de R$1 milhão na Previdência Social. Fato esse que aconteceu no dia 24 de setembro. Policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Metropolitana, aliás, parabéns, prenderam criminosos após roubo de carga com retenção de vítima no bairro da Lapa, aqui em São Paulo, próximo aqui ao bairro da Pompeia, ali. Durante o patrulhamento da Força Tática, então, pela Avenida Marquês e São Vicente, quando a equipe visualizou o veículo Kombi em marcha ré pela via, fato levantou, inclusive, suspeita e levou-os à abordagem. Ao realizar a abordagem, o condutor informou que havia sido vítima de roubo, sendo feito como refém, onde os indivíduos abordaram seu veículo pela Marginal Tietê e o levaram até a comunidade da Água Branca, onde, sob ameaça de arma de fogo e diversas agressões ocorridas a ele, foi subtraído toda a carga e realizada várias transações com seus cartões bancários. Em posse justamente das características das equipes de Força Tática e a ROCAM realizaram curso no local. Em uma viela, indivíduos com as características informadas pelas vítimas, ao avistar os policiais, se evadiram e tentaram acessar um apartamento, que de imediato foram abordados no interior do apartamento com outros 2 indivíduos. Em busca na residência foram localizadas 6 máquinas de cartão, sendo uma delas constando roubo de datas anteriores e 7 aparelhos celulares, o qual não sabiam informar procedências. Após longo interrogatório e entrevista com os mesmos, os abordados confessaram o crime e apontaram o local onde estaria
a carga roubada, inclusive. Onde foi realizada nova incursão dentro da comunidade da Água Branca. Em um barraco vazio, os policiais localizaram a carga de equipamentos de refrigeração de ar condicionado, contabilizando um total de cerca de R$35 mil. E mais ainda. Esta ocorrência foi encaminhada ao 7º Distrito de Polícia, onde o delegado de plantão elaborou imediatamente o boletim de ocorrência, ficando os 4 criminosos presos à disposição da Justiça. Mostrando mais uma vez que o crime não compensa. Por mais tempo que se esconda, uma hora ele aparece. E vamos ao nosso caso seguinte de hoje. Falamos agora do policiamento de trânsito. Nosso cumprimento à atuação enérgica. Policiamento de trânsito racha esquema de arrancadas brusca e com ali o policiamento em ação removeram 15 veículos no bairro Jardim Paulista, região aqui nobre de São Paulo. Isso aconteceu no último domingo, dia 27, onde a Polícia Militar, por meio do 1º Batalhão de Polícia de Trânsito, realizou operações nas imediações da Avenida Europa, Rua Colômbia, para justamente coibir esta prática, de arrancadas bruscas, demonstração não autorizada de perícia, inclusive na condução de veículo, e participação de condutores nesses eventos irregulares. O trabalho foi procedido de um levantamento de meses, tanto nos locais onde as práticas ocorreram, quanto nas redes sociais. Diversas equipes, inclusive, efetuaram a abordagem dos veículos e condutores envolvidos, tomando as devidas medidas em relação às infrações que foram ali cometidas por infringência ao artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro. Cabe aqui informarmos que as infrações são gravíssimas e, além da atuação, ensejam o reconhecimento e o recolhimento, inclusive da CNH, e a remoção do veículo. Repetindo, levaram ao recolhimento da CNH e a remoção dos veículos. Tais práticas, além de serem irregulares, colocam em risco a vida dos condutores, passageiros e demais pessoas que transitam por essas vias. No resultado final, condutores autuados foram 17, veículos removidos foram 15, CNH recolhidas 14, atuação no artigo 175, 15 e outras infrações 6. Fica então registrado, você que tem seu carrinho do ano aí, quer mostrar para todo mundo, é melhor se conter ou procurar aí algum autódromo para fazer esta exibição ou este passeio. Polícia em ação. E vamos ao nosso caso seguinte. Aliás, queremos agradecer aí ao pessoal aí do Grupo Thor, aqui, policiamento, inclusive, que envolve aqui a Baixada Santista, o Gleidson, que sempre está aí acompanhando a gente por esta informação. O local onde ocorreu foi no quilômetro 49 Sul, São Paulo, 160. Por volta das 9h45, uma equipe de policiamento rodoviário, durante o patrulhamento pela rodovia dos Imigrantes, avistou o veículo marca modelo Fiat Toro, conduzido pelo senhor G. Diebe, o qual demonstrou bastante nervosismo ao ser ali contratado e também ao anotar a aproximação da viatura, motivo pelo qual ele iniciou-se ali uma tentativa de abordagem. Diante disso, o condutor empreendeu fuga e, após realizado o cerco e acompanhamento do veículo pela equipe, que obteve êxito justamente em deter a pessoa, que além de causar danos a outros veículos, tentou, com a sua força física, contra a integridade da equipe, sendo necessário, inclusive, usar algema. Sim, algemar. Após a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o fulano. Porém, durante a busca veicular, foi localizado grande quantidade de substância de entorpecente ilícita. Durante a entrevista, o indivíduo, inclusive, chegou a relatar ter 598 pacotes de pasta base no veículo, que era, inclusive, alugado e vinha do Rio de Janeiro para o Guarujá. Ocorrência, inclusive, encaminhada e dando andamento na Polícia Federal.
Polícia em ação. Você está no Polícia em Ação. E agora vamos ao nosso último caso de hoje, que cabe aqui também o nosso Tribuna Livre. desvio de mais de R$1 bilhão da saúde aqui de São Paulo. É uma pouca vergonha. Operação investiga esse desvio. Mas veja, são 60 pessoas ali, sim, 60 pessoas foram presas nessa operação Raio-X, que justamente está investigando esse esquema de corrupção que já desviou muito dinheiro e as pessoas passando dificuldade e assim por diante. Dinheiro esse que é para ser usado na saúde. E essa investigação não começou hoje não, gente. Se rouba da saúde há mais de 2 anos e eles começaram há 2 anos essa investigação aqui em São Paulo. Vamos a esses fatos. Segundo o Ministério Público de São Paulo, trata-se de um sofisticado esquema de corrupção envolvendo agentes públicos, empresários e organizações sociais de saúde em contratos que somam mais de R$1 bilhão. Os empresários pagavam propina aos agentes públicos para conseguir contratos, na maioria superfaturados. Para isso, eles fraudavam licitações e criavam empresas de fachada para lavar o dinheiro. As investigações foram compartilhadas com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Também chegou ao governo do Pará com buscas no gabinete do governador Helder Barbalho. A PF cumpriu mais 13 mandados de prisão, apreendeu carros e dinheiro. Entre os presos estão um assessor e 2 secretários de Estado. O governo do Pará afirma que apoia qualquer operação que busque proteger o dinheiro público. Eu volto com vocês. Obrigada, Pablo. Polícia em ação. E com esse último Polícia em Ação, que praticamente foi uma tribuna livre de informação para você, o Polícia em Ação de hoje vai ficando por aqui, voltando a semana que vem. Continue com o Tele Brasil. Tele Brasil Notícias. Como eu falo constantemente, o que é bom dura pouco. E hoje, no Tele Brasil Notícias, você viu muitas informações importantes aí para você, até fatos que acontecem, o escândalo da saúde e muito mais. Mas, como eu digo sempre, a pandemia continua, a vacina ainda está em andamento e quem sabe quando vai se ter essa cura. O importante, use máscara, cuide da sua saúde, use o álcool gel, mantenha o distanciamento. E acima de tudo, não importa o problema, ore a Deus, peça ajuda, porque com fé nós iremos longe. Sem fé, provavelmente alcançaremos algum objetivo, mas não teremos a satisfação real. Obrigado pela sua audiência e o Tele Brasil Notícias de hoje fica por aqui.